E sejam muito bem-vindos ao Insightcast. Estamos hoje com um convidado mais do que especial. Estamos aqui com o Pedro Gazola. A gente vai conhecer um pouco da história dele e conversar um pouco sobre marketing de influência. Fechou. Tô perdido, olha pra vocês, olha pra vocês. Aqui é igual a Rede Globo. Então, na verdade, a infraestrutura é melhor que a Rede Globo. Tem câmera aqui, ali. Tô vendo mesmo. Você piscou, tem uma câmera. Estamos aqui com o João e hoje, estreando essa dupla, inclusive, eu, Léo, estou aqui do lado do João. Fala, galera. E com o nosso querido amigo Pedro. Estamos aí. Então, vamos lá. E acho que para começar, antes de perguntar pro Pedro se apresentar e contar uma breve história, acho que eu quero contar um pouco de como é que eu conheci o Pedro, que foi uma história muito boa. É bom, uma história boa. Cara, fazia muito tempo que eu não ia no Mercado Central. Eu lembro quando eu era pequeno, eu ia com meu pai todo domingo. E aqui na empresa a gente ia fazer um evento, a gente ia para São Paulo e para representar Minas a gente foi levar doce de leite. Foi no Mercado Central, compramos doce de leite pra caramba. Tava quase saindo do mercado e o Lucas me mandou uma mensagem. Ô Léo, você viu que o Gustavo tá aí no... O Tubarão tá aí no Mercado Central? Falei, você só pode estar de sacanagem. Eu tava dentro do carro, tinha pagado o estacionamento já, bicho. Falei, você tá de sacanagem. E a gente tava trabalhando no estacionamento. No estacionamento. Eu falei, tem uns 8 anos que eu não venho no Mercado Central. Eu jamais viria no Mercado Central terça-feira, 4 horas da tarde. Você tá de sacanagem que ele tá aqui, eu vou dar uma olhada. Aí eu dei uma olhada nos stories e eu vi os bambu lá daí também. Eu falei, só pode ser brincadeira, velho. Vou lá. Aí eu olhei, eu vi ele falando, eu falei, você tá de sacanagem, ele tá aqui mesmo. Fiquei olhando, eu sou muito fã do Tubarão já há muito tempo. Ele que me mostrou ele, inclusive. Aí eu tô de olho e falei, essa gravação vai terminar, não? Aí foi chegando mais uma galera, eu falei, tem que ficar esperto, porque a galera vai começar a aparecer aqui. Fiquei de olho na hora que terminou, foi aquele monte de gente do Gustavo. Eu consegui tirar uma foto assim de 2 palitos e você ficou lá dando bronca, segurando o pessoal. Eu falei, quer saber? Eu passo uns apertos de vez em quando. O pessoal foi todo no Tubarão, eu vou no Pedro. Cheguei, Pedro, seguinte, velho. Um dia eu vou gravar um podcast com o Gustavo ainda. Isso deve demorar um pouco ainda. Vamos chegar lá. Mas eu quero gravar um podcast com você. Porque, inclusive, é um convidado que tem muito mais a ver com nossos temas aqui. Maravilha. Porque a gente fala sobre inspiração profissional, carreiras, tem tudo a ver. E cá estamos. Então, graças ao doce de leite do Mercado Central. Exatamente. A gente tava ali gravando uma publi de receita. Pra festa junina. Junto com o Léo Paixão. Que é outro que eu tenho vontade de trazer aqui. Pra ele também. Foi bem legal. Pô, então, pra quem não te conhece, Pedro, conta um pouco de você. Vamos lá. Meu nome é Pedro Gazola, eu tenho uma empresa de gestão de carreira de influenciadores. Que é a Roda Digital, né? Que é a Roda Digital, junto com a minha sócia, que é a Mari. E a gente cuida aí da carreira de uns... Eu nunca sei a conta direito, mas uns 18, 20 aí. Pô, legal. Entre eles, Gustavo Tubarão, a gente tem o Gustavo Tubarão, Reinaldinho, Melhor não citar nomes, porque... senão a gente esquece de alguns aí, Entendi. Mas é isso. Como foi essa inserção sua no mercado de influenciadores, de produtores de conteúdo? Não sei qual é a melhor maneira de definir se são influenciadores, são produtores de conteúdo. Inclusive essa é uma pauta legal da gente abordar. Com certeza. Mas como que você chegou nesse mundo de... Eu venho do mercado de produção de teatro. Olha que então a gente trazia as peças que bombavam ali no eixo Rio-São Paulo para BH. Sim. E a gente começou a não conseguir vender muito ingresso. Estava enfraquecendo esse cenário, assim, há uns 8 anos atrás. E começou a chegar uma demanda muito da galera, tipo assim, traz a Kéfera. Eu não sabia quem era a Kéfera. Na época era o augezão da Kéfera, assim. Traz a Kéfera, traz a... E a gente falou, quer saber? Vamos tentar. Sim. E a gente trouxe a Kéfera com a peça dela e foi um fenômeno, assim, vendeu coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, de venda rápida e tal. Daí trouxemos todos os nomes que estavam bombando na internet, todos. Cristian Figueiredo, Felipe Neto, depois das 11, o Whindersson, todo mundo, para fazer a peça deles no teatro em BH, com venda de ingresso e tal. E quem não tinha esses projetos de peça no teatro, a gente montava praticamente o projeto da pessoa para que ela vinha. Porque a galera comprava aquilo para ver as peças também, mas o intuito final daquelas pessoas era um meet and greet no final de ver aquelas pessoas que elas só viam na tela. Sim. De materializar aquilo. Então eles compravam para ver aquilo. E isso é quando? Isso faz uns... Ano da Copa no Brasil, 2014. Isso. Então é isso. E aí foi com isso. E aí a gente migrou desse mercado de trazer os espetáculos, a gente fazia aqui, fazia Juiz de Fora, fazia Montes Claros, fazia outras cidades, para
gestão de carreira, começando a fazer isso paralelo à carreira do Hernaldinho, Legal. que estava começando também. Então, a gente começou a fazer a gestão de carreira dele, empresariar ele. Hoje a gente mexe só com isso, a gente não mexe mais com evento. Graças a Deus, eu gosto, mas graças a Deus cansa muito, dá muito estresse, tem evento pra fugir. Nesse começo foi mais em Minas Gerais, que era o foco assim? Só Minas, só BH, Juiz de Fora, Montes Claros, trazendo a galera que bombava no Brasil para essas cidades no formato de teatro, de produção de teatro. Você é mineiro também? Sou de Três Corações, mas moro em Belo Horizonte desde que eu nasci. Legal, legal. E os próprios influenciadores, a maioria também é de Minas? Você tem algum critério de escolha na sua agência? Como é que é essa? Critério eu não tenho, mas tipo assim, acaba que naturalmente a gente pega as pessoas que a gente tem uma certa proximidade e intimidade, porque a gente não tem um modelo de agenciamento e de venda, tipo loja. Então a nossa relação com os meninos é muito da construção da carreira no dia a dia. E aí acaba que você vira pai, você vira amigo, você vira irmão, você vira... Então precisa ser muito próximo. Então acaba que 98% dos meninos moram em BH ou região. Interessante isso porque os grandes e iniciais ficaram muito concentrados em São Paulo hoje, querendo ou não, no polo, né? Então é legal ver esse desenvolvimento para as bandas. Mas é muito legal, porque a internet, a televisão antigamente não tinha jeito. Você fazer sucesso, você tinha que estar ou em São Paulo ou no Rio, porque é Globo, SBT, você precisava da televisão. Hoje em dia a internet te propaga onde você estiver, tá aí, Carlinhos Maia, o Whindersson, o Gustavo, saem de lugares pequenos e tomam proporções gigantescas. Então hoje em dia tem essa facilidade, mas pra gente ter o contato e tudo, acabou que a gente concentrou em nomes que são da região. Pô, legal. E falando sobre o modelo de negócios de uma agência de carreiras, principalmente do digital, que é a área de vocês, como é que isso funciona? Tá. É bem doido, assim. Muita gente não entende. Então, o que acontece ali? A gente cuida da gestão de carreira 360 dos meninos. Então, vai desde a construção de conteúdo, que vem deles. O que a gente faz é uma curadoria, não vou ali e falo, grava isso, não existe. Aquilo é orgânico. Mas existe, às vezes, um não fala isso. Porque vamos fugir desse assunto, vamos fugir daquele outro, vamos por essa linha, mas sendo você. Então entra nessa parte de curadoria de conteúdo, aí entra em venda de publi, aí entra em... Criação de produtos? Produto. Por exemplo, pega o Hernaldinho, que é um case mais antigo nosso, que tem muito produto. O Hernaldo tem 3 livros lançados, 2 deles entre os 2 mais bem vendidos das Bienais, de São Paulo, do Rio. Aí agora ele tem uma linha de chinelo da Ipanema, sai a linha da Grendene, ele tem o boneco dele da Estrela. Aí tem o boneco do monstro dele, que virou uma outra linha de produto. E mais 2 jogos da Estrela, lança agora na BGS a linha de periféricos dele, que aí é mouse, teclado, tudo de computador. Lança volta às aulas agora em janeiro, enfim, ele tem tudo de produto de licenciamento hoje. Aí entra a linha de show. A gente já rodou com ele 2 turnês, vai rodar a terceira a partir do ano que vem. Aí tem música, aí tem, enfim, tudo que existe de produto em cima dos meninos. No caso da Bem Dizer, não tinha um promotor melhor do que o Gustavo na época. Não tinha. Fez muito sentido e foi incrível. Fazia muito sentido, tinha uma forte identificação. Mas, pô, no caso do Gustavo, deve ter várias e várias marcas todos os dias tentando propor alguma coisa. Inteiro. É responsabilidade sua também filtrar isso, entender o que faz mais sentido, até para que as pessoas que se identificam com ele se sintam até respeitadas nesse sentido. Totalmente. Se ele trouxer a marca de maquiagem. Muito cuidado com essa curadoria de marca. Graças a Deus a gente tem o benefício de poder escolher. Tem gente que não tem, o cara tá começando e é a primeira marca que surge ali pra ele. Existe esse momento delicado da carreira que você precisa, tipo assim, ganho esse dinheiro, mesmo não tendo tão a ver comigo? Aí cada um que escolhe o que você vai seguir ali. A sua audiência, né? Exato. Graças a Deus com o Gustavo a gente sempre pôde escolher. Então eu tenho, sei lá, o Gustavo vai fazer Black Friday, eu tenho todas as marcas de varejo para eu escolher ali, porque chegou de todas.
Então a gente consegue muito ir dentro muito do que ele quer. O mercado às vezes ainda falha. Assim, eu vejo muita linha de produto que tem tudo a ver com o Gustavo que a gente ainda não faz. Sei lá, eu não faço ração e tinha que fazer. Eu não faço pão de queijo. Entendeu? Tem coisas que eu precisaria, é uma falha que eles deviam estar de olho nisso. E por mais que a gente tente, às vezes tem uma dificuldade ou de precificação, enfim, não chegou a fechar. Mas, por exemplo, a Bem Dizer vende roupas com frases mineiras e o Gustavo hoje é talvez o principal representante, principalmente da juventude, para falar de Minas Gerais, entendeu? Então, tem tudo a ver. A gente faz essa curadoria de uma forma bem chata. Com o Enaldo também é muito chato, principalmente para falar com criança. Nossa, imagina. Então, eu tenho problema de... Quando você vai lidar com criança, eu ainda tenho que saber como falar. Eu não posso usar imperativo em nenhum momento. Tem lei. Tem lei. Caraca. Ele não pode mandar comprar. O Enaldo está o dia, 25 minutos de vídeo brincando de Hot Wheels e falando tanto que aquilo é legal, mas... Enfim, aquilo é legal. Aí você faz o que você quiser com essa informação. Eu não posso te mandar comprar. Sim. Eu não posso usar palavras nem colecionável. Colecionável é uma palavra proibida. Porque quando você fala colecionável, eu já deduzo que você vai ter que ter mais de um. Enfim, é cheio de regra que a gente tem. A galera, aí tem a parte do escritório todo de advocacia que cuida do que o Enaldo pode, o que ele não pode falar. O dele é muito chato. E aqui, sobre essa visão, querendo ou não, tem muitas marcas que inclusive estão fora do digital, tem marcas tradicionais que tiveram forte resistência de ver até o potencial desse mercado. Como é que você ainda tem muito? Como é que você está vendo esse movimento de grandes marcas já buscando formas de patrocínio com influenciadores digitais? Tem aumentado muito. A mídia destinada à televisão e ao off ainda é absurdamente maior. Nos Estados Unidos já mudou muito. Mas tem melhorado. Aí tem marcas que passam a se adaptar e põe gente que entende para cuidar daquilo, o que é ótimo e funciona, onde você destina a criação de conteúdo para o cara que já é o dono da audiência, da comunidade dele, ele sabe como falar aquilo, por mais que tenha do's and don'ts, ele sabe falar aquilo. E tem as que entram nisso querendo que ele vire televisão, que ele se enlate e que aquilo não funciona. Aí o público vê aquilo com uma publicidade. Os dois saem perdendo. Não funciona. Tanto que a gente, com o Gustavo principalmente, a gente não faz. Tanto que quando você pega e lê os comentários de publi dele, é muito tipo assim, não, isso nem parece publi. As pessoas gostam daquilo ali. As pessoas, sei lá, tiram foto com produtos que ele anuncia e ficam marcando ele porque elas se identificam com aquilo. Nossa, isso é incrível. E tem até pesquisas, né, que apontam isso de que se a publi for colocada de uma maneira como, por exemplo, como se o Gustavo estivesse fazendo um story mesmo, é uma coisa que ele identifica, o próprio Gustavo já vi ele falando várias vezes isso. Ele só faz publi de produto que ele usa mesmo. Então, acho que isso é um dos critérios mais valiosos da curadoria. Né? Sei lá, vamos falar desse pão de queijo aqui. Eu preciso, para eu vender esse pão de queijo bem para minha audiência, que me acompanha todos os dias, é um grupo de 6,4 milhões de amigos. Eles acompanham o Gustavo do bom dia à bênção do fim do dia. Eles encontram ele e falam da avó, eles falam do palhacinho, eles falam do amendoim, eles falam de tudo do universo dele. É assustador, sei lá. Eu vou para o aeroporto com ele amanhã, eles já estão falando do Tyson que acabou de surgir. Eles estão todos os dias, é um público muito fiel. Para eu vender esse pão de queijo para eles, eu preciso inserir isso no meu dia a dia. Não é eu postando uma foto no feed segurando isso aqui e sorrindo. Não vende, isso não funciona, não tem jeito. É um termo que eu gosto muito, já citei, e é engraçado que coincidentemente, sempre que essa pauta surge, eu tô com essa camisa, que é Skin the Game, que é ter pele em jogo. E principalmente no mercado de influência e de identificação, é simples. E acho que pra mim é uma pauta que eu quero entrar, que é a visão das marcas mesmo, e de como é que as marcas e as empresas podem utilizar o marketing de influência a seu favor. Porque uma coisa é uma pessoa, um ser humano, gerando identificação e te influenciando como Gustavo. Outra coisa é uma marca. Como é que isso pode acontecer? Eu sou muito fã da banda Lagoon, minha banda favorita. Eu também sou. Pô, eles têm aquele lifestyle estilo Charlie Brown, de skate, não sei o quê. Sim. Daí o Pedro Calais começou a usar o tênis da Vans.
Eu que gosto muito já falei, porra, isso é maneiro. Isso já entrou no meu subconsciente. E talvez não no primeiro dia. Não no primeiro Você vai dia. vendo que aquilo é frequente. Vou reparando, vou começando a identificar e eu querendo ou não quero me inspirar, quero me parecer com aquilo que eu tô vendo e me identificando. Aí um dia vai lá e lança o clipe de uma música especial que é patrocinada pela Vans, isso tá claro. Aí o Zani e o Pedro estão usando tênis. Pô, eu olhei aquilo e depois de um tempo que ele já devia estar com o Vans há meses e eu não tinha reparado, eu falei, porra, eu quero um desse. Por que eu quero um desse? Porque eu me identifico com aquele estilo de vida, me sinto identificado e quero aquilo. Aquilo é a sua tribo. Eles estão liderando uma tribo que passa a ser influenciada por aquilo. Eu tenho isso. E isso até é uma métrica difícil de estabelecer, de metrificar, porque você não necessariamente vai comprar no link do Story. Exato. Você viu aquilo várias vezes, um dia você passou na rua, o tênis do fulano, vou comprar. Não tem resultado de curto prazo necessariamente. Não tem, então às vezes aquilo é a mais um construção trabalho de uma história. Então, por exemplo, exato. eu acompanho, sei lá, algumas blogueiras que estão falando de skincare. Sim. E tem duas ali que eu me identifico mais por questão pessoal. Você se identifica porque você gostou daquela pessoa. Pronto, eu vou na dermatologista, ela me fala, acho que filtro solar pra você é esse ou aquele. Um deles, a menina já falava dele. Então pronto, é esse que eu quero. Porque a menina ali falou e eu acho que... às vezes você nem lembra disso, mas tá no seu subconsciente. Bem no último, exatamente. Sim, e nesse sentido, Pedro, é até interessante da gente analisar. Alguma marca já te cobrou algum resultado assim de curto prazo? Por não render, assim? Já teve que enfrentar alguns desafios nesse sentido? Ou, até que não, mas porque a gente deixa as coisas muito claras. Entendi. Eu não sou vendedor, os expectativa. meninos não são vendedores. O que eles vão fazer ali? Propagar o uso daquele produto que eu espero que eles acreditem e usem. E digo com todos os influenciadores, porque os nossos eu sei que fazem isso. Propagar para aquelas pessoas que eu uso. E eu gosto. Então, enfim, aquilo ali vai virar venda daqui uns dias. Mas chega um publis, isso tem diminuído até porque a gente não aceita nenhuma. Eu recebo para isso, para propagar. Que querem me pagar em cima do link de conversão, quantos cliques que aquilo teve ou quantas vendas que aquilo reverberou. Eu não sou vendedor. Eu não sou vendedor de imóvel que ganho por comissão. Sim. Eu preciso receber pelo trabalho que eles fazem. Se aquilo vai vender, tem uma parcela da influência dos meninos? Tem. Produto você pode não se identificar. Ele pode ser bom, ele pode ser ruim para você. Enfim, eu não posso receber em cima do que ele vender. Eu recebo em cima do que eu estou fazendo. Sim. Então a gente geralmente não faz. Mas ainda existem muitas marcas que trabalham nesse formato aí. Funciona com muita gente pequena que quer ganhar dinheiro, então está tentando aquilo ali. Legal. Então, é tipo a galera que... Como é que eles chamam? Que eles revendem os cursos da Hotmart, afiliado. Entendeu? Tipo assim, chega muita coisa pra gente de mercado de afiliado. Não faço, não funciona pra gente. Se for analisar, tem uma diferença tênue. Se uma marca pegar e falar, esse cara tá bombando, eu tenho caixa, eu quero ele. Se não tiver nada a ver, não vai funcionar. Igual a Vans. A Vans escolheu fazer com a Lagoon porque o estilo de vida que eles estavam propondo tinha a ver com isso. Da mesma forma... Por é ótimo quando a marca tem a grana e fala, putz, eu escolhi, eu quero esse. Agora tem vezes que ela escolhe que é esse, mas não tem a grana. Aí ela chega pra mim e fala, tipo assim, eu quero porque o Gustavo fala com o mercado agro, acho que tem o Gustavo tem a ver com o meu negócio. Às vezes tem. Mas ele não tem a grana pra fechar aquele escopo que ele quis. Aí eu tenho outros nomes que conversam com o universo do Gustavo e eu consigo talvez relocar isso aí. Beleza, vamos falar com o Fael, que tem 500 mil, hoje a gente vai falar com uma proporção de pessoas muito menor, mas é o que hoje você dá conta de alcançar. Porque os seguidores se conversam, né? Conversam. Os seguidores do Fael, do Gustavo. Sei lá, o Fael tem uma parcela de seguidores e grande parte, quase todo mundo deles também segue o Gustavo. Então, mas eu quero... Mas então você não tem o budget para isso ainda, vamos fazer no paralelo. Então, os meninos que estão sobre os guarda-chuvas dos outros, hoje eu tenho, sei lá, o do Enaldo, o do Gustavo, o do LKzinho. Beleza, aí tem o Paim, que também está sozinho, aí tem a Jade, tem as pessoas que estão debaixo das chaves deles. Chegam muitas coisas para elas, a gente busca muitas coisas para elas, mas elas também funcionam muito para pegar de maneira parcial a audiência dessa galera maior.
E o que faz sentido para todos, no final das contas. Faz sentido para todo mundo, exatamente. Cabelos cacheados, eu tenho o cara que fala pro público GLS, eu tenho muito específico cada um. E aí você pega a adolescência, a infância, você vai assistir o de futebol, você vai assistir o de tecnologia. Então a referência sua não precisa ser a mesma dele, mas então cada um tem uma. Então ficou mais fácil de você chegar na sua galera, porque tem gente falando pra todo mundo. Nossa, esse Ficou insight foi muito mais fácil. Sim, sim. E ficou, a gente chegou na era também que a gente pode escolher quem que a gente vai, né? Não fica preso à televisão. Exato, tem coisas que você precisa falar pra todo mundo? Tem. Se eu vou fazer a propaganda do Magalu, eu posso ir pra Globo falar de Magazine Luiza. Sim. Mas eu também, às vezes, quero falar da área de pets do Magalu. Então eu preciso falar com as pessoas que assistem um conteúdo que tem um cara que tem amor por cachorro. As pessoas que assistem ali provavelmente têm cachorro, elas se identificam com aquilo. Então ficou mais fácil de chegar na sua audiência. Isso é melhor para o consumidor, que vai ver aquilo que faz sentido, vai comprar aquilo que faz sentido, Exato. faz sentido mais para a empresa, para todo mundo. É horroroso quando você está assistindo algum influenciador que você gosta e você assiste uma publi nada a ver. E, tipo, é vendidão aquilo. Putz, mas Isso é até que aleatório, pensar, entendeu? Tipo, não faz tanto sentido. Tem como a gente perceber que o cara não utiliza isso no dia a dia. Tem, Porque a tem vezes que pessoa, você saca aquilo. a pessoa é como se fosse uma parte da família dele. Acompanha ele todo dia. Então ele consegue. Por exemplo, o Gustavo a gente faz Guaraná Antártica. O Gustavo consome aquilo todo o santo dia. Tipo, ele gosta daquilo. Quando ele filma a geladeira dele abrindo, tem. Independente de ser um vídeo da publi. Tem ali. E o mesmo com o LKzinho. A gente faz o Guaraná Antártica, ele adere aquilo ali. E mais do que beber aquilo, a marca, que é um case absurdo, se tornou praticamente um canal de entretenimento. Demais. Que é muito legal. Então, aquilo fala a linguagem dos meninos também, não é aleatório. Sim. E agora eu tenho uma pergunta que vale ouro essa. Você que acompanha e vê tanta gente crescendo e tanta gente estagnando. Para crescer hoje de maneira consistente e se manter, basta produzir um bom conteúdo de qualidade? É o começo do caminho, né? Tipo assim, produzir um bom conteúdo de qualidade é legal, mas por mais que as pessoas vão falar que isso aí é o bonito de se dizer, pra mim, você ainda tem que ter um poder de influência, porque não adianta só produzir bom conteúdo. Eu conheço vários bons produtores de conteúdo, mas que não converte. Em algum momento eu preciso converter, eu preciso fazer a venda, eu preciso fazer as pessoas aderirem àquele produto. Então, não basta não. Pra mim tem que ter identificação de alguma forma. Sei lá, tem gente que gasta 3, 4 dias produzindo um conteúdo muito foda. Você assiste e acha legal? Acho. Mas quando a Virgínia aparece dançando e segurando o produto dela, as pessoas que assistem ela, elas são fãs, elas se identificam, elas querem ser a Virgínia, elas... Aí é que elas compram. Então, o dela não tem produção nenhuma. E Só foi ela. Pensando talvez em quem está começando e está pequeno e talvez não tenha esse poder de influência ainda. Está produzindo algo muito bom. Para crescer, eu concordo muito com você que precisa se adaptar às regras do jogo, gerar e buscar estratégias para aumentar a influência. Como é que quem está começando ainda não tem esse tipo de influência pode começar a ter estratégias para chegar nisso? Tá. Para mim, o primordial é ser de verdade. Não tem como eu, a partir de amanhã, abrir meus stories todos os dias e falar de futebol. Eu não entendo de futebol. Eu não gosto de futebol. Não é parte do meu mercado. Eu não entendo disso. Eu não consigo falar daquilo. Eu tenho que falar do que eu entendo. Então, eu não posso falar de culinária porque eu não sei cozinhar. Então, é você entender o que você sabe falar e o que você gosta de fato no seu dia a dia. Paralelo a isso, eu não acho tão legal, eu acho que é um processo difícil querer falar de tudo. Então, você escolher do que você vai falar. Você não precisa se eu sou um produtor de conteúdo de culinária, eu não preciso falar só de culinária. Mas aquilo precisa ser a minha base. Sim. Eu posso... O produtor de conteúdo de culinária, ele também usa desodorante. Sim. Em algum momento ele pode falar que o desodorante que ele usa é aquilo.
Mas o grosso dele vai ser falar daquele mercado ali. Ele também dirige, ele também precisa, entendeu? As pessoas também querem saber do dia a dia dele. Mas o principal, você precisa de dar uma nichada. Né? Você tem que ter acaba que tem uma máxima do marketing, é que quem tenta falar com todo mundo acaba não falando com ninguém, né? Não fala com ninguém. Então, se você não direcionar seu conteúdo e não ter um certo tipo de diferenciação também dos outros players do mercado, você também não vai... Não adianta, porque aí você vira mais do mesmo e as pessoas param de perder o fator de identificação. Sim. Eu passei, sei lá, as pessoas passam a seguir o Gustavo, por exemplo, a meu ver, tem gente que acha ele engraçado, tem gente que acha ele fofo, com relação à família, avó... Tem gente que gosta por causa dos animais, tem gente que gosta por causa do mercado da roça, tem gente que gosta por todos os motivos, enfim, cada um escolhe ali. Sim. Mas ele tem esses pilares de conteúdo. De forma brincadeira e tal, mas porque ele gosta, ele faz isso no dia a dia dele, ele joga. Então, ele tem ali, ele tem a cadeira de gamer dele, ele comprou o computador de gamer dele. Sim. Não é uma coisa que ele não vou virar gamer. Não vai virar gamer. Mas como aquilo faz parte do meu dia a dia, quando eu estiver fazendo aquilo, eu também vou mostrar. Tem que ser feita aos poucos, Exato. né? Essa relação de horizontalidade por verticalidade. Foi uma coisa que a gente comentou muito no nosso episódio da Disney. Por exemplo, que a gente fez um episódio aqui somente da Disney, analisando todas as estratégias que a Disney utilizou para crescer, sabe? A gente viu muito que... Com quem vocês fizeram? Com o Luiz Pires, ele, que é lá de Los Angeles, é consultor de branding, de marca, assim, é uma marca que inspira muito ele. Então foi um episódio da nossa equipe interna, sabe? E aí a gente pegou a Disney e a gente viu que a Disney tem parque hoje em dia, a Disney tem canal, a Disney tem filmes, a Disney tem aplicativo, a Disney tem várias coisas. Só que a Disney começou mesmo só com um pilar. E aí ela foi se horizontalizando, só que se verticalizando ao mesmo tempo aos poucos também. Por exemplo, quando começou no parque, ela começou focado só nisso, sabe? Então é muito Se você pegar o grosso, a Disney tem bebida alcoólica, a Disney tem tudo, tem canal de... tem tudo. Mas eles têm uma coisa com todo mundo que trabalha lá. Eu trabalhei na Disney de ICP 4 meses. Caraca. E aí você faz aquele curso antes, tal, é bem intenso. É muita regra que você precisa passar ali. Só que para você passar isso, tem a identificação, mas um pouco diferente do mercado de influência, para você trabalhar ali, você precisa também ter uma neutralidade muito grande. Porque a Disney, no parque, ela tá falando com... Ela não pode ter religião, ela não pode nada. Sim. Porque ela tá falando com todo mundo, ela fala com a Peu, ela fala com todo mundo. Então, você não pode ter uma correntinha para fora, você não pode, sei lá. E eu trabalho, a Disney hoje é um dos meus principais clientes. No início, era muito difícil gravar pra Disney. Hoje... Desculpa, a Disney é sua cliente? Porque o Reinaldo faz muita coisa de Disney. Reinaldo acabamos de fazer... Hoje, a gente tá fazendo agora Avatar, que volta pro cinema, né? Caraca. Volta essa semana. Essa semana. Aí a gente acabou de fazer com o Paim, que é outro criador nosso, a gente fez o lançamento do Lightyear. Lá em São Francisco, na Pixar. Enfim, a gente faz muito Disney. E eu já faço Disney, então eu já entendi, porque no começo a gente teve que regravar muita coisa pra eles. Deve ter um padrão de qualidade. A correntinha do Reinaldo com um crucifixo apareceu, não pode aparecer, porque não tem religião. Aí não pode aparecer o pé. Por quê? Porque não quero que aparece o pé. Vai ter que gravar de novo, vai gravar de meia. Enfim, é muita regra. Mas porque precisa seguir um padrão. Sim, lógico. Agora, um caso que eu queria saber, da sua visão, porque é do seu mercado 100%, que foi do zero ao topo e do topo ao zero de novo, pelo menos é o que está caminhando ser, é o caso do Luva de Pedreiro. Porque para mim mostra que é um dos casos de como a internet permite uma escala e um funcionamento muito grande, mas ela também permite coisas como o que aconteceu com o Luva, como o caso do empresário dele, o que aconteceu, e hoje já é um caminho que ele está indo até para sair dessa vida. Eu nunca sei a que ponto que tá de verdade, o que tá de mentira aí, porque as conversas elas são muito tendenciosas o tempo inteiro. Acho que pode ter tido erros do empresário, pode ter tido, mas acho que também teve erros da parte dele, enfim. Mas o Luva, pra mim,
ele nem é um caso comparável, por exemplo, aos criadores de conteúdo. Por exemplo, quase todo mundo que eu trabalho explodiu, mas não explodiu absurdo, igual uma luva de pedreiro da noite pro dia. Mantém uma linear muito maior, que eu acredito muito mais. O caso do luva de pedreiro, pra mim, eu posso pagar língua aí, não sou o dono da verdade, mas é uma coisa muito... Vocês não são da geração do Para Nossa Alegria, né? Então, tipo assim... Mas do Rô e Letícia, vocês são. Lá do Mário, no TikTok. Então, o Mário subiu. Nossa, demais. Mas ele não é um produtorzão de conteúdo. Agora ele pode até estar se tornando, ele pode ter todos os méritos dele. Mas se você sobe aqui e não tem um conteúdo para te ajudar, você vai descer, não tem outro jeito. Eu, mais uma vez, posso pagar a língua. Não acredito num conteúdo onde o cara só fala o receba e que aquilo dura muito. Aquilo é um viral. Estamos num ano de Copa, então é um viral que vai estender. Mas pra mim, a hora que chegar janeiro, aquilo vai ter uma queda muito grande. Eu fiquei muito a não curioso. ser que ele se reinvente. Exato. Perfeito. Eu fiquei muito curioso pra saber se, assim, até pode ser um papel do empresário, não sei. Explodiu, beleza. Opa, a análise é de que se a gente não tiver uma base, um conteúdo mais bem produzido, isso aqui vai acabar. Dentro do futebol, qual o caminho que a gente pode ir? Vamos para o caminho dos Desimpedidos, fazer desafio, entrevista, podcast, que seja. Não foi para nada disso. É o que eu acredito. Continuou no receba de roupa da marca, receba de Adidas, receba na Amazon, receba em todos os lugares. Então, não foi para um caminho desse, que é o que eu acredito também. Mas, a gestão de carreira, ela precisa ser entendida muito da sua verdade mesmo, de quem você quer ser e quem você realmente é. Então, por exemplo, eu sei que existem criadores de conteúdo que são os de fato criadores de conteúdo, existem as pessoas que são, às vezes, sombra daquilo e que está tudo bem, mas você precisa de estar com a sua base te alimentando ali. Existe o viral, pronto. Você pode tentar fazer o viral render o máximo que dá com aquilo e sugar e ganhar muito dinheiro com aquilo e depois acabou? Pode. Você pode fazer isso e tentar depois converter ele para uma outra coisa? Pode também. Então eu não sei qual que é o objetivo daquilo. Vamos ganhar muito dinheiro com receba no ano de Copa e depois eu aposento? Tudo bem. Pode ser. Depois, sei lá, você abre uma lojinha, vai ser feliz? Ou nada, vai pra praia? Pode ser. Ou você quer levar aquilo com a sua profissão e levar aquilo para sempre. Enfim, por exemplo, pega o Enaldo de caso. O Enaldo é um criador de conteúdo do YouTube, de vídeo longo. Ele deu muito certo no palco. Então ele funcionou muito com o show dele. A gente já vai rodar aí para a 3ª turnê. O meu sonho é o Enaldo virar apresentador. Eu trabalho para isso. Então, vamos ver o que é. Mas não é um menino que estourou com um vídeo. Ele estourou. Quando ele estourou com 100 camadas. Então ele empilhava Oreo, ele empilhava McDonald's, sei lá o quê. Foi na época que ele subiu de 200 mil para 1 milhão. Aquilo explodiu. Aí depois ele teve um outro boom de banheira. Todas as banheiras do mundo. Eu não consigo ter 6 anos de uma carreira muito bem sucedida dele empilhando Oreo. Não tem jeito, eu não consigo empilhar. Não tem mais o que eu empilhar. Então ele precisa de criar conteúdo de outras formas, entendeu? E ele é muito estudioso da plataforma. Ele tá de olho em tudo quanto é coisa. Sei lá, o Ronaldo é trend agora de álbum de figurinha. Ele suga aquele álbum de figurinha até cansar. Tem álbum de figurinha em todos os lugares que você imaginar no conteúdo dele. Mas ele já está se reinventando para uma outra coisa e ele segue. Tendências, e ele traz É um meio, né? É. A partir do momento que ele define um objetivo, Pronto. ele tem diversos meios para alcançar esse objetivo. Oh, meu olho. Mas ele é um criador de conteúdo, tipo assim, e adapta aquilo dentro do universo dele, não só uma trend daquilo. Ele não, sei lá, senão eu estaria empilhando coisa até hoje. Isso mostra o lado profissional dessa atividade. Exato. Que é essa demanda Tô de tentando estar pensar sempre num case atualizado. de viral e que depois ficou assim, não me vem um aqui. Curioso Que isso. estourou muito e Estou muito curioso para ver. a maioria dos casos é muito construído. Pois é, e quando o Luva estourou, eu falei, pô, quero ver o que ele vai fazer. Ou ele vai se reinventar ou vai sumir. Quero ver as cenas dos próximos capítulos aí.
Exato, aí você precisa entender o plano daquela pessoa, porque se é parar, também tá tudo certo. Às vezes o cara vai tipo assim, eu detesto esse rolê de ser influenciador, detesto atender fã, detesto ter a minha vida exposta, mas estou ganhando muito dinheiro. Então eu vou até o final da Copa. A Copa termina o quê? Final desse ano? Vou. Depois eu abandono. Legal. Você tá vivendo... E, gente, esse caso existe, por exemplo, sei lá, quando você pega a Amy Winehouse, ela gostava de cantar. O hobby dela era cantar. Mas ela não gostava de ser famosa. Mas não tinha mais jeito. Então era um drama na cabeça dela. E aquilo vira um conflito, porque você quer comprar pão na rua, mas você não consegue. E aquilo é chato. Tem entrevista da Juliette falando aí de que esses dias ela chorou em casa com as amigas dela porque ela só queria tomar cerveja na rua. Mas ela não pode tomar cerveja na rua, não tem jeito. É impossível a Juliette tomar cerveja na rua. 100 milhões de pessoas atrás dela. Não tem jeito, não é uma opção. A não ser que, sei lá, vocês não são dessa geração também, mas na minha geração, assim, sei lá, a Ana Paula Arósio era uma atriz da Globo que estourou. E ela resolveu que a partir de amanhã eu vou morar na roça e abandonei tudo. E é isso que ela fez. Ó, a pauta tá muito boa, mas tá caminhando para um fim. Um exercício que eu quero fazer, por curiosidade, até pra gente materializar e fechar na nossa cabeça como é que funciona a dinâmica de uma agência de carreiras. Se a gente fosse pegar aqui a Insight, você fosse começar a agenciar nós aqui da Insight, quais seriam os passos para tentar buscar uma ascensão de carreira e até pra gente pensar como é que a gente vai aplicar isso pra gente aqui? Você chegaria e beleza, somos parceiros agora. Até é uma parceria até de sociedade que acaba se tornando. Não, né? é uma sociedade, por exemplo. Eu não sou funcionário de ninguém e eu não sou chefe de ninguém. A gente é sócio. E o pior é que a gente é literalmente sócio mesmo. Eu tenho empresa com a Arnaldo, eu tenho empresa com o Gustavo. A gente é sócio. Não existe eu vender uma publi e ele não concordar. Ele dá o ok antes. Tudo é muito em acordo. Então, é uma sociedade. Mas acho que o principal ponto era a gente sentar e entender qual o caminho que era a ser seguido, que é o que a gente acabou de falar. O seguinte, nós vamos trabalhar para estourar 2 anos e parar? Nós vamos tentar fazer algo a longo prazo? Então é entender esse caminho. E sobre marcas é isso. A gente desenha muito um perfil de que marcas se trabalhar. A gente nega muita coisa, todo dia nega muita coisa, porque tem coisa que não vou fazer. Se eu fizer aquilo, eu destruo a minha audiência, não faz o menor sentido. Então eu acho que o principal ponto é se entender, assim. Alinhar e ver o que quer construir. Exato. Né? É se entender e entender se aquilo também é comercial, porque eu preciso que seja. No final do dia eu sou empresa, eu não sou uma ONG, eu preciso que aquilo seja monetizado de alguma forma. Então existiu uma roupagem de se readaptar ao conteúdo, de ter uma responsabilidade sobre isso aqui. Então é entender mesmo o que você vai fazer e eu não consigo monetizar uma pessoa que está falando palavrão, eu não consigo, não tem jeito. Então é isso, é entender quem é você dentro daquilo que a gente ainda consiga monetizar. Porque senão não adianta. Tem muita gente legal aí que é engraçado, mas que eu não consigo vender. A marca ainda não vai apostar num cara que fala palavrão, que fala... sei lá, eu preciso ter uma regra. Não, muito bom isso. Ó, de meta eu já te falei que um dia a gente vai ficar grande o suficiente para trazer o Gustavo aqui. Ele vai vir com todo prazer. Eu espero Não que só um dia o Gustavo. a gente sente para conversar, para fazer uma parceria entre a gente. Vai ser o primeiro case de business dele. Esse dia pode chegar. É uma boa. Pode super. Fechou. Onde é que o pessoal te encontra, Pedro? Pode me encontrar no Instagram da Roda, que agora mudei o arroba, acho que é roda.digi, porque eu não consegui o arroba certo ainda. Ou no meu, que é Pedro Gazola, ou na rede social dos meninos todos aí, todos os e-mails que chegam na gente. É isso aí. Maravilha, pessoal. Mais um recado? Não. A gente costuma ter um quadro final aí de insight do episódio, um insight que você quiser deixar pra galera aí, de quem tá começando agora nessa carreira digital, que vê diversos desafios, que tá produzindo conteúdo todo dia, mas não tá... Eu acho que a base para quem tá começando é escolher o nicho que mais entende e seguir nessa verdade, assim. É impossível
se manter como personagem. Não tem jeito. Uma hora você não dá conta. Sim. Você pode até estourar, mas você não consegue sustentar aquilo. Se aquilo não é de verdade, o primeiro que te encontra na rua te desmascara e aquilo não funciona. Tem que ser aquilo. Né? Eu passo por este momento, por exemplo, a gente aqui de BH e de Minas Gerais sabe que existem pessoas que falam igual o Gustavo. Mas eu leio comentários de que, tipo, é um personagem. Não é um personagem. Eu tenho áudios dele no meu dia a dia de trabalho, ele fala, ele é aquela pessoa. Então, é isso. As pessoas, se for um personagem, você vai encontrar na rua e você vai ver que não é. Então não funciona. É isso, é ser de verdade. Surreal. Bom demais. Sensacional, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo episódio. E eu que agradeço, gente. Obrigadão. Valeu, Pedrão. Tamo junto. Show de bola. Prazer. Prazer é meu.